Boa noite, senhoras e senhores. Discutir remuneração dos poderes da República pode ser uma tarefa delicada, mas inegavelmente ela é sempre oportuna, para que o uso do dinheiro público seja sempre transparente para quem paga e, por que não, para quem recebe. É o caso do momento. Depois que os magistrados federais obtiveram isonomia com os deputados federais, ao recebimento a título de parcela autônoma de equivalência ao que se acabou apelidando de auxílio moradia, concessão administrativa reconhecida depois pelo Supremo Tribunal Federal, também os magistrados estaduais seguiram o mesmo caminho e, igualmente por medida administrativa, perceberam o direito a esse benefício, referente ao período de setembro de 1994 a dezembro de 1998. Isto é, aquele período um pouco antes da vigência do chamado subsídio, que acabou englobando todas as espécies de vencimentos. Agora entram na mesma esteira de reivindicações os promotores e procuradores de justiça do Rio Grande do Sul, considerando-se com o mesmo direito. Deliberação, aliás, que será tomada amanhã, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público Gaúcho. Segundo estimativas preliminares, cada promotor ou procurador receberá em torno de R$200 mil a título de atrasados, avultando a soma a cerca de R$100 milhões aos cofres do governo gaúcho do Rio Grande do Sul. Como há quem conteste esse direito, além de viver-se uma época sabidamente de carência de recursos no orçamento estadual, o tema merece um exame mais detido, que não só os dos poderes interessados. E é o que se vai fazer aqui no Conversas Cruzadas de hoje. É o tema. São convidados da TV Com o presidente da Associação do Ministério Público, Dr. Marcelo Dornelles, o presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Alberto Freire Ledur, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Dr. Delmar Pacheco da Luz, e o deputado estadual do PSDB, Delson Marquesan Júnior. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, Consórcio de Imóveis, a união de forças para realizar, Farmácia São João, é fácil ter saúde, e CIEE, ações que transformam. O programa vai propor uma pesquisa interativa, nos seguintes termos. Na sua opinião, o pagamento de parcela autônoma de equivalência, apelidada de auxílio moradia, aos procuradores e promotores de justiça, três hipóteses. 3299-2361 é legal e justa essa reivindicação, esse pagamento. Outra hipótese, 3299-2362, é ilegal e injusta essa remuneração. Terceira hipótese, 3299-2363, é legal, mas injusta, ou injusto o pagamento. Já está valendo. Além disso, o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Dr. Marcelo Dornelles, 14 anos como promotor de justiça e atualmente presidente da Associação do Ministério Público. Nos explique claramente se é cabível ou não é cabível essa reivindicação. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, colega Delmar Pacheco da Luz, o procurador-geral, deputado Marquesan Júnior e o Alberto Ledur, presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público. Boa noite, telespectadores. Lazier, a questão já vem sendo debatida no âmbito do Ministério Público Nacional já há algum tempo. Ela se originou lá em 1992, quando o Supremo Tribunal Federal buscou uma equivalência com os deputados federais, que naquela oportunidade recebiam o auxílio moradia, e no ano seguinte, através de um ato número 76 da mesa diretora, estendeu o direito ao auxílio moradia a todos os parlamentares, mesmo inclusive aqueles que residiam nos apartamentos funcionais. Nesse sentido, se deu o caráter de que era remuneração
esse auxílio moradia. Então o Supremo se autoconcedeu através de uma parcela chamada única de equivalência, que a Constituição tratava da equivalência salarial entre ministro Supremo com deputados e senadores, e se autoconceder essa parcela de R$3.000 para que tivesse uma remuneração equivalente à dos deputados e senadores. Na sequência, até porque a magistratura é uma carreira nacional e o Ministério Público também, por ser uma carreira nacional e sendo uma verba remuneratória, os tribunais federais passaram a entender, e justificadamente, que teriam direito também a essa parcela. Então, o Superior Tribunal de Justiça também passou a receber, e na sequência os tribunais do trabalho, tribunais eleitorais e também os tribunais regionais federais. Em 2000, o Ministério Público da União, representado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar, numa reunião do seu Conselho Superior do Ministério Público da União, avaliando a situação, e também porque o Ministério Público é uma carreira nacional e tem uma equivalência também com a magistratura desde a Constituição de 88, eles entenderam que era devido ao Ministério Público Federal, naquele momento, o pagamento dessa remuneração que foi estendida ao Poder Judiciário. Na sequência, o que aconteceu? Está se buscando, e é uma tese que não é nova, de que o Ministério Público, posto como está na Constituição, especialmente depois do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma composição heterogênea, que se compõe do Ministério Público Estadual, todas as espécies do Ministério Público Federal, e também de um representante dos deputados federais, senadores, da OAB e do Judiciário também, se entendeu que o Ministério Público passou a ser uma carreira nacional. Nesse sentido, alguns estados passaram a fazer o pagamento da parcela autônoma. E essa questão... Qual foi o primeiro estado que você foi o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro passou a pagar a parcela autônoma lá nos mesmos moldes do Ministério Público Federal, e lá houve uma representação inicialmente anônima, que depois foi assumida pelo Ministério Público Federal e encaminhou ao Conselho Nacional do Ministério Público para avaliar a legalidade ou não desse pagamento. Em que ano o Ministério Público do Rio de Janeiro passou a receber? Foi no ano passado. No ano passado. E aí, quando essa questão chegou ao Conselho Nacional do Ministério Público, ela foi analisada e foi debatida lá, e a unanimidade do julgamento, eu estive presente no julgamento, se entendeu que era devido, em virtude desse caráter nacional e de uma paridade que tem que ver entre os Ministérios Públicos brasileiros, que era devido à mesma possibilidade, a mesma legitimidade que o Ministério Público Federal tinha para receber essa parcela, era devido aos Ministérios Públicos estaduais, no sentido de que o fato de ser estadual ou federal simplesmente é uma questão de atribuições, porque o Ministério Público tem, como um todo, a mesma defesa social, o mesmo papel constitucional e, portanto, deveria ter a mesma remuneração em todos os níveis, em todo o Brasil. E a essa altura foi perdendo significado o fator moradia? Sim, porque na verdade o que aconteceu? O fator moradia que lá atrás se transformou em remuneração, porque para os parlamentares era independente de moradia, porque eles tinham o apartamento funcional e recebiam a verba remuneratória, ela perdeu o caráter de remuneração, de moradia, tanto que aqui no Rio Grande do Sul, em 1998, foi instituída uma verba de representação que se colocou na lei a representação e não se falava em auxílio moradia. Era uma verba o nome de representação. Verba de representação, isso desde 1998. E ela foi extinta... E seria uma representação de quê? Por ser promotor? Por estar numa outra cidade? A representação era pelo fato de buscar a equiparação remuneratória. Isso foi em 98 e aí ela se estendeu até a implantação dos subsídios. Então se procurou uma justificativa para receber igual remuneração. Aí se deu o nome de representação? Não é uma justificativa, é a forma de remuneração que se entendeu viável para que tivesse essa equivalência e se igualasse o nosso Ministério Público com os outros, foi a verba de representação. E equivalia a quanto por mês? Olha, isso que por isso que tem se falado em cálculos e valores aí, na verdade, cada situação ela tem a sua peculiaridade, conforme o grau da carreira, a antiguidade. Então, como é que se entendeu? Se para o Supremo Tribunal Federal eram 3.000, ela tem que ter um escalonamento e vem descendo. Então, diminui 10% ao STJ, 10% aos tribunais federais e depois, dentro da carreira do Ministério Público, entrância inicial, final, intermediária, final, vai diminuindo, né? Então,